Rádio Web VHV, a rádio da notícia e da informação. A vereadora Marília Rufino, em seu último discurso na sessão da Câmara em Moreno, destacou a importância dos esportes em nosso município e falou em como melhorar a estrutura para que a prática esportiva possa trazer melhorias para a nossa juventude. Não adianta a gente ficar aqui sempre trazendo pontos e a gente não ir para ação, a gente não ir realmente para o que tem que ser feito mesmo, certo? E aí o primeiro ponto é sobre a questão do esporte na nossa cidade. Eu tive ontem uma reunião com algumas modalidades esportivas, da corrida, do vôlei, do skate, da caminhada, enfim. E aí, nesse encontro que nós tivemos, os mesmos pontos que foram evidenciados na audiência do ano passado, eles continuam sendo evidenciados. Ou seja, a gente teve uma audiência pública e a gente não conseguiu avançar em pontos que são necessários e importantes para a nossa cidade. A gente sempre vem falando aqui sobre segurança pública, sobre questão de jovens ociosos, mas a gente precisa entender que o esporte ele faz parte dessa construção desse jovem, desse adolescente. E o nosso município, ele tem muitos atletas. Se a gente fizer um levantamento, nós temos diversos atletas. Inclusive, uma pessoa que vai receber o título de cidadão morenense, que é Pedro Fernando, é uma dessas pessoas que incentiva esse esporte. Então, na própria reunião ontem, Pedro Fernando também estava presente. Muitas pessoas que estavam presentes disseram que foram alunas de Pedro quando eram crianças. Então, vejam quantas pessoas a gente acaba perdendo, né? Quantas pessoas ganharam bolsas na Facol, eu lembro, por incentivo ao esporte. E hoje a gente meio que perdeu um pouco essa discussão. E aí, dentro da discussão do esporte, não tem como a gente não lembrar da discussão que todo mundo aqui já fez, inclusive o vereador Adriano já fez vídeo, já apresentou, que é a quadra do Baltazar. Então, assim, a gente precisa realmente entender todo esse contexto, porque a quadra do Baltazar, ela está sendo usada para eventos. A quadra do Baltazar, ela não está sendo usada unicamente para o esporte. E quando essa quadra ela é utilizada para eventos, inclusive eu acho que por esses dias vai ter alguma atividade em algum evento, as pessoas que utilizam para o esporte, elas são prejudicadas, porque existe o planejamento, existe uma construção com essas modalidades e essas pessoas elas são prejudicadas. Então, assim, a gente precisa entender o que é que está acontecendo, inclusive as aulas, né? Quando tem um evento grande, essas aulas também são impactadas. Então, assim, é uma discussão muito importante a ser feita e é preocupante. Porque quando a gente só tem um espaço de lazer, a gente só tem uma quadra, a gente tem vôlei que treina na quarta, a gente tem handebol que treina no sábado, a gente tem um monte de modalidade que não consegue treinar, porque a quadra ela não está unicamente para esporte, a gente tem um problema porque a partir do momento que o espaço ele é utilizado, ele precisa de manutenção. Então, o que é identificado e o que foi trazido ontem na reunião é que não existe uma manutenção constante. Não sei se vocês frequentam, mas se você for no vestuário, no banheiro, não tem como ser usado. Aí, uma das respostas que eu obtive é que vai ser feita uma reforma, né? Vai ser feito enfim, vai modificar. Mas até quando? Essa manutenção, como é que acontece? Quem são os funcionários? Porque ela está ali na quadra do Baltazar, é uma quadra municipal. Então, assim, como é que é essa construção, né? Como é que é esse entendimento? E aí você vai e o portão ele ainda está quebrado. As redes, elas precisam de manutenção. Tem questão de pombo. Quando chove, molha, se você corre ali e cai, você sofre alguma coisa. Então, são muitas coisas ainda que precisam ser organizadas e a quadra, ela recebe muitas outras pessoas de outras cidades. Então, assim, as pessoas que vêm de outra cidade não têm sequer um banheiro. Isso é vergonhoso. Então, foi colocado até assim na reunião que em um momento lá, quando as pessoas precisavam do banheiro, não tinha. Aí, quando o pessoal de Moreno precisou ir para outra cidade, o cara fez assim, aqui tem banheiro. Então, assim, isso é muito triste. E é um papel da gente, quanto vereador, estar realmente fiscalizando isso para, em diálogo com a gestão, entender o que é que está sendo planejado, preparado, que eu acredito que há interesse. Agora, a gente precisa ter prazos. A gente está chegando em abril e essa é uma discussão que sempre vem sendo recorrente. A importância do incentivo a esses atletas. Eu fiz um levantamento das contribuições do governo federal
aqui em Moreno, né, do governo Lula em Moreno, que é importante a gente fazer esse levantamento, uma vez que para a gente saber qual é o dinheiro que está chegando na cidade, além dos recursos próprios. E aí, a partir da semana que vem, eu vou estar divulgando esses números nas minhas redes sociais e também na Câmara Municipal, que é importante a gente entender o que é que está vindo para assistência, o que é que está vindo para educação, o que é que está vindo para cultura, o que é que está vindo para esporte. E aí, na parte de esporte, tem zero, porque não existe o Bolsa Atleta. Então, é importante a gente entender o porquê não existe, o que é que precisa ter para existir, quais são os critérios necessários e o que é que a gente precisa ter para poder aderir. E fazendo um adendo, quando eu falo em cultura, não sei se vocês estão cientes, mas a gente teve um corte de mais de 80%. Então, o Congresso aí, que não gosta de cultura, fez um corte de mais de 80% e é uma discussão também que implica diretamente na gente. Mas eu vou estar fazendo esse levantamento e vou estar divulgando para que a gente entenda como é que está a discussão orçamentária no nosso município, não apenas a nível municipal e estadual, mas a nível federal também. Por quê? A partir do momento que a gente, quanto vereador e vereadora, pense em fazer algum projeto de lei, algum requerimento, é importante que a gente tenha noção quais são os parâmetros macros, independentemente se você votou em Lula ou não, independentemente que é governador ou não, isso faz parte de um exercício normal de qualquer político. Entender qual é a dinâmica, porque não adianta eu estar apresentando aqui diversos projetos que eu acho que são importantes, se o município não tem condições de realizá-los. Então, é preciso a gente fazer esse levantamento também. VHV Notícias. Agora para você, na sua rádio web VHV. Aqui, a notícia e a informação acontecem. Faltando 8 meses para a COP30, conferência climática que vai ocorrer em novembro em Belém do Pará, o fortalecimento de políticas públicas ambientais em municípios do Brasil reuniu em seminário na Câmara prefeitos, especialistas e o ministro das cidades. Também contou com representantes de outros ministérios e entidades comprometidos com o tema. O diretor do Departamento de Clima e Sustentabilidade do Ministério de Ciência e Tecnologia, Oswaldo Moraes, acredita que as recentes ondas de calor apontam a necessidade do tema. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, mais de 500 mil pessoas morrem anualmente por ondas de calor, que são os efeitos climáticos que mais matam no mundo. O dado deve ser ainda maior porque existem países que não fazem esse tipo de cálculo, entre eles o Brasil, país em que mais de 10 milhões de pessoas moram em áreas de risco. A secretária do Ministério do Meio Ambiente, Ana Flávia de Sena, afirma que é necessário enfrentar o desafio de melhorar a mobilidade urbana. Ela diz que, segundo a Agência Nacional de Águas, eventos climáticos que ocorriam de 50 em 50 anos, agora ocorrem de 9 em 9 anos. Isso é uma nova realidade e vai exigir da gente o estudo e a implementação de metodologias mais apuradas para que nos dê maior segurança de previsibilidade dos eventos, para que possamos agir também com uma maior certeza e assertividade nas ações. Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, em 2023, o Brasil teve recorde em desastres. Foram mais de 5 mil ocorrências que atingiram mais de 23 milhões de pessoas. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 93% dos municípios foram atingidos por algum tipo de desastre natural entre 2013 e 2022, com efeitos mais penosos para as populações vulneráveis. Presente ao primeiro encontro Cidades Verdes Resilientes, o ministro das Cidades, Jader Filho, aponta outro problema. Ele afirma que, atualmente, apenas 20% dos recursos dos fundos de captação para tratar de mudanças climáticas e de meio ambiente tratam de temas urbanos e 13% deles tratam de adaptação. Por isso, ele defende que o financiamento também deve ser feito por estados e municípios. E, pasmem, senhoras e senhores, só 6% desses recursos são a fundo perdido. O tema urbano, falar da floresta, é fundamental, porque se nós não cuidarmos das nossas florestas, a temperatura, que é o que está causando boa parte de tudo que a gente tem visto desses desastres, nós vamos ter cada vez mais ampliação da temperatura e a gente vai
cada vez sofrer mais. Segundo o ministro, tornar as cidades mais verdes evita gastos como os que foram feitos no Rio Grande do Sul, onde 6,5 bilhões de reais estão sendo usados na reconstrução da infraestrutura destruída pela enchente. O ministro lembrou que, quando assumiu o ministério, o orçamento previsto para a prevenção de desmoronamento de encostas era de 27 milhões de reais para todo o país. Apenas para Recife já foram destinados 40 milhões de reais para um grupo de encostas em sua gestão. A presidente da Comissão de Meio Ambiente, Elcione Barbalho, do MDB do Pará, que é mãe do ministro, acredita que a resiliência climática começa com ações de políticas públicas locais e investimentos em infraestrutura verde e a adoção de tecnologias inovadoras. Ela ressaltou a importância do encontro. Como passo fundamental para transformar desafios ambientais e oportunidades concretas de desenvolvimento sustentável. Sabemos que os municípios estão na linha de frente das mudanças climáticas. São as cidades que enfrentam os impactos mais diretos e são também elas que podem liderar soluções. Por isso, é fundamental fortalecer os prefeitos e gestores municipais com as ferramentas necessárias para planejar e executar ações de adaptação climática. A vice-prefeita de São Gabriel da Cachoeira, Eliane Falcão, afirma que a realidade indígena atual aponta a necessidade de cuidar da natureza. Atualmente, por causa de alterações no meio ambiente, nem sempre indígenas conseguem caçar e achar frutas para se alimentar. Ela é indígena Piratapuia e é vice-presidente para povos indígenas e comunidades tradicionais da Associação Brasileira de Municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Rádio Web VHV, a rádio da notícia e da informação. Representantes dos setores de turismo e eventos afirmaram em comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados que o fim antecipado do programa de apoio financeiro ao setor pode comprometer a plena recuperação financeira das empresas. Eles negociam com o governo federal a prorrogação dos benefícios fiscais a partir da devolução de recursos usados indevidamente por empresas de outros segmentos. Criado em 2021 para suavizar os impactos da pandemia de Covid-19 na área de turismo e eventos, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, reduziu a zero as alíquotas de PIS/PASEP, COFINS, CSLL e Imposto de Renda por 5 anos para empresas que se habilitassem até 2 de agosto de 2024. Diversos estabelecimentos puderam se beneficiar, como hotéis, casas de eventos, prestadores de serviço de transporte e agências de viagens. O deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que preside a Frente Parlamentar da Hotelaria e sugeriu o debate sobre o assunto, lembrou que o segmento de eventos, turismo e hotelaria foi um dos mais impactados com fechamentos durante a pandemia. E para ele, apesar dos avanços, ainda não retomou a estabilidade. Se nada for feito, correremos o risco de que já no mês de abril, milhares de empresas e empregos ficam desamparados, comprometendo a recuperação do setor. Em 2024, uma nova lei estabeleceu novas regras para o PERSE, definindo que o programa deveria funcionar até dezembro de 2026 ou até alcançar o limite de 15 bilhões de reais em incentivos concedidos. Dados da Receita indicam que o limite será atingido agora em março. Gilson Daniel lembrou que os segmentos beneficiados representam 7,9% do PIB e empregam mais de 11 milhões de brasileiros. E fez um apelo ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que os recursos acessados indevidamente por meio do programa sejam recuperados e retornem ao PERSE. O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que se reuniu com Haddad e com representantes do setor, lembrou que a legislação autoriza isenções para 30 setores listados, mas os relatórios independentes apontam que mais de 150 segmentos foram beneficiados. Segundo Carreiras, durante a reunião, Haddad sinalizou que poderá acolher a ideia de recompor o programa com a recuperação dos recursos usados indevidamente. O que foi acordado hoje, que a meu ver foi uma grande vitória com o ministro, com a presença do secretário nacional da Receita Federal, Robson Barreirinhas, é que, caso haja o uso indevido, que seja identificado, que tem quinais que não teria direito, esse recurso vai voltar ao programa. Economista da Tendências Consultoria Integrada, Tiago Cortez, apontou falhas de comunicação e de transparência no PERSE, como a não entrega bimestral de relatórios e a falta de detalhamento sobre as empresas habilitadas. Segundo ele, há uma inconsistência entre os resultados da Receita e os cálculos da consultoria.
Cortez afirmou ainda que 1/3 das 10 maiores beneficiárias do programa estaria em desacordo com a lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. 15 anos no ar, as notícias a voar, levando informação pra quem quer escutar. VHV sempre aqui com você, cada nota, cada voz sem esquecer. De manhã cedinho, na madrugada, aquela música boa que deixa a alma animada, comentando os fatos do dia a dia. Rádio Web VHV é pura sintonia. Sintonize agora e nunca mais saia. Na frequência da alegria, não se desfaça. 15 anos de história e emoção. Rádio Web VHV no seu coração. Das ondas digitais pra você conectar. A rádio que não para, sempre a informar. Com vozes que aquecem e fazem pensar. VHV no ar, pra sempre vamos estar. Tem notícia quente o tempo todo, análises profundas que a verdade desmonta. Entretenimento que não te deixa na mão, é só dar o play e curtir a programação. Sintonize agora e nunca mais saia. Na frequência da alegria, não se desfaça. 15 anos de história e emoção. Rádio Web VHV no seu coração. Sintonize agora e nunca mais saia. Na frequência da alegria, não se desfaça. 15 anos de história e emoção. Rádio Web VHV no seu coração. Rádio Web VHV no seu coração.